Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir no estudo das ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Nós já examinamos a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, estudamos também ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e o objeto da nossa aula de hoje, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Assim como feito em relação a ADI e ADC, nós vamos examinar os seguintes pontos: conceito e finalidade, fundamento jurídico, parâmetro de controle, objeto de controle, legitimados, participação do Advogado-Geral da União, manifestação do Procurador-Geral da República, cautelar em ADO, efeitos da decisão em ADO e, por fim, recorribilidade e rescindibilidade das decisões. Bom, nosso ponto de partida é compreendermos em qual contexto surge a necessidade de uma ação que tenha por finalidade controlar as chamadas omissões inconstitucionais. Portanto, o nosso ponto de partida é analisarmos em que contexto, a partir de qual sistema jurídico constitucional, surge o controle de constitucionalidade por omissão. O controle de constitucionalidade por omissão, ele surge, veja só, na Iugoslávia. Então, o embrião da chamada ADO se encontra no sistema jurídico iugoslavo. A Constituição da Iugoslávia, portanto, foi a primeira que estabeleceu uma ação que tem por finalidade controlar as chamadas omissões inconstitucionais. Importante, portanto, compreendermos o que significa isso, uma omissão inconstitucional, e a partir de que sistema jurídico constitucional, de quais modelos de Constituição, é possível o surgimento das chamadas omissões inconstitucionais. Bom, então, uma omissão inconstitucional, nós temos a violação de um comando constitucional que decorre de uma conduta negativa, decorre de um não fazer. Então, a omissão inconstitucional, ela surge quando um dos poderes do Estado não cumpre um comando constitucional de fazer, de agir. Não cumpre um dever constitucional. Assim sendo, as omissões inconstitucionais, elas só têm lugar nas constituições que estabeleçam comandos de fazer. Constituições que estabeleçam diretivas aos poderes do Estado, comandos para que os poderes do Estado atuem. A sua não atuação, o seu não fazer, é que vai caracterizar uma omissão inconstitucional. Assim sendo, não há que se falar em controle de omissões constitucionais em todo e qualquer modelo de Constituição. Então, se você pega, por exemplo, uma Constituição como a americana, chamada de Constituição Garantia, que é aquela que se preocupa fundamentalmente em dizer o que o Estado não pode fazer. Então, a Constituição americana, ela é uma Constituição que primeiramente se preocupa em estruturar os poderes do Estado. Uma Constituição essencialmente de característica organizacional. E é também uma Constituição que tem por finalidade estabelecer direitos fundamentais de primeira dimensão, que tem por objetivo afastar o Estado, impedir que o Estado interfira na sua esfera particular. As constituições de garantia, elas impõem primariamente obrigações de não fazer ao Estado. Consequentemente, a inconstitucionalidade surge quando o Estado atua, quando o Estado faz algo que é proibido pela própria Constituição. Então, nesse modelo de Constituição, o que você tem são possíveis inconstitucionalidades comissivas. Inconstitucionalidades que decorrem da violação de um direito constitucional que impede o Estado de atuar, que impede o Estado de fazer. Estabelecendo-se, portanto, nessas Constituições, como dito, direitos de prestação negativa, direitos que conferem ao indivíduo a possibilidade de exigir do Estado uma abstenção, um não fazer. Mas não impõe ao Estado, não impõe aos poderes do Estado um
fazer. Não impõe aos poderes do Estado deveres comissivos. Dever de fazer. Dever de fazer que, uma vez não cumprido, nessa hipótese, geraria a inconstitucionalidade por omissão. Assim sendo, o controle de omissões inconstitucionais ele não tem lugar em constituições como a americana, em constituições chamadas de constituições garantia. A constitucionalidade ou inconstitucionalidade por omissão, ela surge a partir das chamadas constituições dirigentes, constituições programáticas. Constituições dirigentes, constituições programáticas, são aquelas que impõem aos poderes do Estado um dever de agir, um dever de fazer. Constituições que impõem aos poderes do Estado obrigações positivas. Não o dever simplesmente de abstenção, mas o dever de ação. E nessas hipóteses, o não cumprimento desse dever constitucional de agir, de fazer, gera o que nós chamamos de inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por omissão que decorre do descumprimento de um dever de agir, de um dever de não fazer. O poder do Estado, ou os poderes do Estado, não fazem, se omitem em cumprir um comando constitucional. Vamos ver aqui alguns exemplos que vai ficar fácil de vocês visualizarem a possível inconstitucionalidade por omissão. Pegue primeiramente a emenda constitucional número 19. Vá lá, emenda constitucional 19. Essa emenda constitucional número 19, ela é de 4 de junho de 1998. Anote aí, coloque a data. 4 de junho de 1998. Vamos agora ao artigo 27 da emenda constitucional número 19. Olha o que diz lá. Artigo 27. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação desta emenda, que é de 4 de junho de 98, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos. Então, veja só. A emenda constitucional 19, promulgada em 4 de junho de 1998, estabeleceu que o Congresso Nacional deverá editar a lei de proteção do consumidor usuário de serviços públicos no prazo de 120 dias, a contar da promulgação da emenda constitucional 19. Será que não tivemos ainda 120 dias para que o Congresso edite a lei determinada? Não se passaram ainda 120 dias? Já se passaram 24 anos e a lei não foi editada. Então nós temos aqui uma situação flagrante de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, o Congresso Nacional não cumpriu um comando constitucional, não cumpriu um dever constitucional de editar a lei de proteção aos usuários de serviço público, conforme determinado pelo artigo 27 da emenda constitucional 19, no prazo de 120 dias. Nesse exemplo, não há dificuldade maior, porque a própria Constituição estabelece um prazo para legislar. Situação um pouco mais complicada é quando a Constituição não estabelece um prazo para legislar, mas ela apenas determina que o Congresso Nacional, determina ao Poder Legislativo, ou até mesmo a outro poder do Estado, um fazer sem estabelecer o prazo. Vamos agora a um segundo exemplo. Artigo 5º da Constituição, inciso 32. Artigo 5º, inciso 32. Olha o que diz lá. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, veja só. É um dever do Estado promover a defesa do consumidor. Isso é um dever constitucional. Dever esse que deve ser cumprido na forma da lei. Então, preste atenção. Para que o Estado possa cumprir esse dever constitucional, de garantir esse direito a nós, cidadãos, é necessário que seja editada uma lei de proteção ao consumidor. Se o Congresso Nacional, se o Poder Legislativo não edita essa lei, nós temos uma situação de inconstitucionalidade por omissão. Mas perceba, nesse caso, a Constituição não estabelece prazo para legislar. Quando a Constituição não estabelece
prazo para legislar, a constatação da violação a um dever constitucional de legislar vai depender sempre da análise daquela situação específica, onde o tribunal vai analisar se, na visão dele, tribunal, você teve um prazo razoável entre a determinação constitucional de fazer e o momento em que o tribunal analisa se existe ou não a inconstitucionalidade por omissão. Nesse caso, parece também claro que você teria, essa lei já existe, tá? Teria uma inconstitucionalidade por omissão se o Congresso Nacional não tivesse editado até hoje, 2022, uma lei de proteção ao consumidor. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Então aqui não há inconstitucionalidade por omissão. Estou dizendo que se o Congresso Nacional não tivesse editado o Código de Defesa do Consumidor até hoje, mesmo sem prazo expresso estabelecido, seria fácil constatar a situação de uma omissão inconstitucional, pois já teria havido prazo mais do que suficiente, 88 a 2022, para que o Congresso Nacional editasse a lei determinada. Professor, mas você mostrou aí uma hipótese em que o Congresso já legislou, já editou o Código de Defesa do Consumidor. Será que nós teríamos ainda, em 2022, um comando constitucional de legislar não cumprido pelo legislador? Teríamos, infelizmente. Vamos ao artigo 37 da Constituição, inciso 7. Olha o que diz lá. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Estou falando de um direito fundamental, o direito de greve do servidor público, que demanda para o seu exercício a edição de uma lei que não foi editada até 2022. Assim sendo, o controle das chamadas omissões inconstitucionais, ele não é algo que tenha lugar em todo e qualquer modelo de Constituição. Ele, sim, é necessário em constituições, como nós dissemos, constituições dirigentes, constituições que adotam normas de característica programática, constituições que estabelecem deveres de fazer, constituições que impõem, por exemplo, ao Poder Legislativo, o dever de editar leis que têm por finalidade primária dar efetividade à Constituição, garantir a eficácia de normas constitucionais. A ADO é, portanto, uma ação que tem por finalidade, objetivo, garantir a eficácia, a efetividade da Constituição contra omissões inconstitucionais que diminuam a força normativa da Constituição. Omissões inconstitucionais que inviabilizem a concretização da Constituição. A ADO é, portanto, importantíssima em um modelo como o nosso para garantir a efetividade da Constituição. Efetividade essa contra aquelas inconstitucionalidades silenciosas que tanto prejudicam a força normativa da Constituição. Omissões inconstitucionais que vão minando a força da Constituição, acarretando o que a doutrina chama de uma erosão constitucional. Elas vão corroendo a Constituição de forma silenciosa, subreptícia, a partir do não cumprimento de deveres constitucionais. Então é um vício muito importante de ser controlado como forma de se garantir a efetividade da Constituição e das normas constitucionais. A ADO, assim como a ADI e a ADC, é também uma ação constitucional do controle concentrado abstrato de constitucionalidade que compõe o sistema jurídico brasileiro. Vamos agora definir para vocês a finalidade, o conceito e a própria natureza jurídica da ADO, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Importante ainda destacarmos que a ADO ela não vem prevista na Constituição como uma ação independente. Se nós formos, por exemplo, ao artigo 102, inciso 1, a linha A, primeira parte e parte final, nós temos expressamente previsto a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.
Se nós formos ao parágrafo 1º do artigo 102, nós temos previsto, de forma expressa, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos lá, nos dois dispositivos, 102, inciso 1, a linha A, primeira e segunda parte, e 102, parágrafo 1º. 102, inciso 1, a linha A. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A, ação direta de inconstitucionalidade. Então, veja, a Constituição faz referência a uma ação direta de inconstitucionalidade. De lei o ato normativo federal ou estadual, e agora a parte final. Ação declaratória de constitucionalidade, de lei o ato normativo federal. Então, a Constituição também faz referência a uma ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Faz também referência, o parágrafo 1º do artigo 102, a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas, como eu disse para vocês, a Constituição não faz referência a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela faz referência à declaração de inconstitucionalidade por omissão. Vamos ver isso. Parágrafo 2º do artigo 103. Olha lá. Declarada a inconstitucionalidade por omissão. Vamos parar por aqui. Então, como dito, a Constituição não faz referência a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela faz referência à declaração de inconstitucionalidade por omissão, como dito. Vamos agora, então, ao conceito, finalidade e natureza jurídica. Então, ADO. Trata-se de ação, olha lá, do controle de constitucionalidade concentrado abstrato. É uma ação cuja competência para analisar é concentrada no Supremo Tribunal Federal. É uma ação do controle abstrato, pois não se analisa em ADO uma lide. Não há ali, portanto, um caso concreto submetido à apreciação. Não há um conflito de interesses subjetivos. O que se tem é a análise abstratamente considerada de uma determinada conduta omissiva em face da Constituição. Tem por finalidade a defesa da Constituição contra omissões. Tem por finalidade a defesa da Constituição contra omissões inconstitucionais que lhe diminuam a carga de eficácia, que inviabilizem a sua concretização. É processo de natureza objetiva. Olha aí, natureza jurídica. Não há interesse subjetivo sendo discutido em ADO, mas sim um interesse objetivamente considerado que diz respeito à defesa do ordenamento jurídico em abstrato. É processo de natureza objetiva, desencadeado para declarar a mora do órgão responsável pela edição do ato faltante e determinar a edição do ato necessário à concretização da Constituição. Veja que a finalidade vem prevista no parágrafo 2º do artigo 103. Vamos até lá? Parágrafo 2º do artigo 103. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional. Então, declarada a mora de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, ou seja, para que edite a norma faltante. E, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, veja que a Constituição, no parágrafo 2º, estabelece que, constatada a inconstitucionalidade por omissão, deverá o tribunal declarar a mora na regulamentação da Constituição e determinar ao poder ou órgão responsável que edite a norma faltante, cumprindo um comando constitucional. Quando nós analisarmos os efeitos da decisão, nós vamos avançar, vamos ver, vamos demonstrar que a própria jurisprudência do Supremo, ela permite a adoção de decisões de cunho concretistas, ou seja, decisões em que o tribunal não se limita à declaração de mora. Ele declara a mora
determina ao poder competente que edite o ato faltante, mas desde logo ele supre a omissão, dando efetividade à norma constitucional, enquanto não editada a norma faltante. Mas nós vamos falar disso um pouco mais à frente, quando examinarmos os efeitos da decisão. Por enquanto, estamos analisando conceito, finalidade, natureza do processo. Então, retomando, é processo de natureza objetiva, desencadeado para declarar a mora do órgão responsável pela edição do ato faltante e determinar a edição do ato necessário à concretização da Constituição. O fundamento jurídico constitucional, como já destacado, você encontra no parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal. E o fundamento legal, Lei 9868 de 99, é a mesma lei para a ADI, ADC e ADO. Como já destacado, a única ação do controle concentrado abstrato, que é regulada em lei específica só para ela, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a ADO vem regulada na Lei 9868 de 99, capítulo 2A, do artigo 12A ao artigo 12H. Então, Lei 9868 de 99, capítulo 2A, do artigo 12A ao 12H. Vimos, então, introdução, conceito, finalidade e fundamento jurídico. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.